para mais um Cine Vitor e hoje a gente fala de Vazante. Eu tô aqui com a diretora Daniela Thomas. Eu achei o filme muito bonito. Eu já estava ansioso pelo filme, eu tinha visto o trailer e falei, quero muito ver o filme no cinema, né? Na telona, que eu acho que a gente tem que ver no cinema, né? Mas eu quero saber como é que, lá desde o começo, vamos lá no começo do Vazante, como é que surgiu essa ideia? Como é que você teve essa vontade de trazer essa história brasileira de tanto tempo atrás e voltar nesse tempo e levar para as telonas? Tantas coisas, né? Mas uma carência, por exemplo, carência. Uma imagem do Brasil dessa época, no cinema, assim, muito verossímil, não romantizada, sei lá, sem festa, sem uma coisa dura, assim, como é que teria sido, sabe? Isso porque eu fiz história, né? Não terminei, né? Eu sou um dropout da escola, mas tudo bem. Mas o que eu tive que ler para fazer esse filme, eu já me pega. Já terminou a faculdade. Mas, e também, assim, uma história que meu pai me contou, quer dizer, eu tinha esse desejo de contar isso já desde a faculdade de História e faculdade de Cinema também. Uma vontade enorme de fazer um filme de época do Brasil. Como é que era o Brasil em 1800 e bolinha, ali, lá no começo, né? A gente não tem muito, pensa? Não tem mesmo. E eu fiquei pensando durante o filme também, tentando lembrar alguma coisa... Não, você tem novela, mas aí novela é super romantizado, assim, as pessoas... Então os personagens falam como se estivessem vivendo hoje. A conversa, o tom da conversa, não tem nada de época. Eu queria fazer um filme da época, um retrato histórico, né? Que a gente pudesse ser transportado para ali. E aí meu pai me contou uma história que me fascinou, me fascinou e me assustou também, porque tem um tataratio nosso, né, dele, que tinha 50 anos e se casou com uma menina de 12 anos, e que isso era normal. Se casou com a menina de 12, só que ela não menstruou, menstruou com 15. E ele ficou durante 3 anos, ele era um tropeiro, viajante, fazia compras, voltava, vendia, e ele trazia bonecas para ela durante 3 anos, até que finalmente ela menstruou e ele pôde transformá-la em sua esposa, né? E eu achei isso aviltante, terrível, mas fascinante. Então eu me dei conta que a história brasileira, o berço do Brasil é muito doente, sabe? Primeiro que é extrativista, ou seja, nunca as pessoas assentam. Tem sempre uma coisa, acontece assim, então tem um diamante, aí todo mundo vai para lá, monta, né? Daqui a pouco acaba, aí fica aquelas casas enormes, abandonadas, né? Ninguém sabe bem o que fazer, aquela escravaria toda. Então, eu queria entender também esse sofrimento, o patriarcalismo, o escravagismo e o extrativismo. Essas 3 coisas fizeram esse país estranho aqui. E eu queria trabalhar um pouco esses temas. E aí, depois de fazer toda essa pesquisa longa, né? E complexa também, né? Porque a gente voltar numa coisa que, às vezes, tem pouca referência hoje em dia do que sobrou e tal, então... Você sabe que, durante muitos anos, a historiografia meio que abandonou esse assunto. Mas os anos 80 para cá, não é que abandonou, mas é que eram grandes teses econômicas sobre o tráfico, sobre, sabe, questões, mas não a questão da vivência, da vida, do dia a dia da escravidão, né? E dos anos 80 para cá tem tido uma grande pesquisa, assim, nos arquivos públicos, assim, os testamentos, por exemplo, os documentos de fuga de escravos. Tem se levantado muita coisa, então a pesquisa foi fácil. Não foi difícil, foi facílima. E ainda por cima a gente teve a Mary Del Priore, que é uma historiadora do dia a dia, de dentro de casa, dos detalhes, do pelo na perna, da falta de beijo na boca, dos convívios. Então foi bem bacana essa parte de pesquisa. E eu achei interessante que durante a coletiva você fala da questão das locações, dos cenários. As casas na época eram muito vazias, né? Não tinha essa... Eles eram donos daquelas terras todas, mas não tinha aquela... Fausto, né? E era uma coisa que eu acho que eles mostravam um poder de outra maneira. Talvez na escravidão, óbvio, com certeza, né? Dominando aquelas pessoas. Mas, e aí, como é que foi essa pesquisa de locação do lugar, da casa? Primeiro, você sabe que eu achava... Porque a gente, quando você fala de fazenda, a gente é fazenda de época, fazenda velha. Você pensa no Largo, no Largo é ótimo, mas no Vale do Paraíba, né?
Vale do Paraíba, que tem as do café. Dos casarões. Dos casarões do café. Aí quando você pensa essas fazendas, elas têm vidro, tem aqueles detalhes, tem detalhes de ferro batido, abacaxis. Né? Quando você chega nesse tempo que eu queria retratar, começo de 1800, as fazendas, elas são fazendas que estavam assim, ricas 30, 40 anos antes. Então, são fazendas decadentes e construídas de forma muito simples. Era taipa, né, de pilão, então, taipa, aquelas paredes grossas assim, e não tinha nem vidro. Não tinha vidro, era só a veneziana, por exemplo, né? E toda a arquitetura é louca, por exemplo, essa fazenda que a gente teve não tinha corredor. Então, se você entrar num quarto, você tem que passar por 3 quartos. Né? É uma arquitetura estranha, sem nenhuma privacidade, por exemplo, sabe? Então, você entrava no quarto de 3 pessoas para chegar no quarto da quarta, né? Tudo isso foi fascinante porque a gente foi descobrindo lá, viajando. E nesse lugar ainda tem muitas fazendas, no entorno do Cerro, fazendas do século XVIII, 1700, essa é de 1740, por exemplo. E eu acho que isso ajuda também na hora de contar essa história, né? Estar lá e sentir isso. Essas descobertas, isso que a gente fez, o que a gente criou? A gente criou um microcosmo, a gente fez um mundo e a gente filmou esse mundo, sabe? A gente teve tempo, ficamos um mês lá, tomando posse desse lugar, os atores já vestidos de época, os bichos, né, as galinhas, os cachorros, os bois. Então, a gente teve aquele convívio diário com a fazenda. A gente criou aquele lugar e a equipe de astronautas, que éramos nós, né, ia lá visitar. Era uma imersão mesmo, né? Acho muito que lá forte. E mesmo a preparação dos atores, todo esse negócio de treinamento que a gente faz, foi tudo feito na fazenda. E falando de atores, então, para a gente encerrar nosso bate-papo sobre o Vazante, como é que você chegou nesse elenco que há um entrosamento que a gente... Por mais que eles são muito distantes, os personagens, talvez pela época, essa questão de que a gente conversou até aqui, mas eles estão muito entrosados, eu acho, que todos funcionam muito bem até na sua distância. Então, como é que foi para você? Acho que foi isso. Eu acho que foi o fato da gente preparar ali, sabe? Não ficar fazendo coisas assim na sala de ensaio, tipo aqui, sabe? Não teve esse momento. A gente fez lá, a gente preparou lá. E a gente pegou pessoas que só de estarem já transmitem o que eu queria, sabe? Então, por exemplo, os negros que estavam na senzala, que eram negros que representam quem já estava lá há algumas gerações, eram descendentes dos escravos. Tinha alguns que eram descendentes de escravos daquela fazenda, para você ter uma ideia. Então, eram dali, eram quilombolas daquela região. Os africanos são africanos que nem português falam. São malineses, de Burkina Faso, que moram aqui no Brás, acabaram de chegar, são refugiados. Então, o convívio deles com os próprios negros lá de Minas era dificílimo. Eu tinha que falar com meu francês do Sacré-Cœur, de 1932, eu tinha que tentar fazer esse contato. Então, você imagina, essas pessoas conviviam, moravam juntas, tinham que se suportar, trabalhar o dia inteiro juntas. Era muito intenso. E eu acho que isso que eu tenho muito orgulho, de ter conseguido criar esse microcosmo para as pessoas se sentirem muito imbuídas dentro do personagem, de verdade, vivendo aquilo, né? Então, acho que aquilo que vocês viveram lá... É o que está filmado lá. Muito bom, e ficou muito bom. Parabéns pelo Vazante, que estreia essa semana já, dia 9 de novembro nos cinemas. E tem que ser visto no cinema, hein, gente? sério. Pode ver na TV depois. Quando chegar, tudo mas bem. Mas aquelas paisagens têm que ser vistas, né? Não, lindíssimo. A fotografia, aquele preto e branco, é muito bonito mesmo. Muito obrigada. Então tem mais Vazante agora aqui no Cine Vitor. Muito bom. Muito obrigado. Parabéns pelo Beatriz, minha filha, agora vós me ser dona de tudo isso aqui. Tenho medo. E a gente está de volta aqui no Cine Vitor com Vazante. Agora eu estou com 2 atrizes premiadas. Sandra já foi premiada em Cannes, com Linha de Passe. E a Jai agora premiada em Brasília, como melhor atriz coadjuvante pelo Vazante. Verdade. E vocês duas estão ótimas no filme, são ótimas e estão ótimas no filme, que eu... então, eu já queria começar a gente falar dessa entrega de vocês, dessa imersão. A gente estava conversando aqui sobre o lugar, que é lindo, a gente vê na tela, muito bem fotografado também. Então, como é que foi essa imersão nesse lugar, no filme? Na coletiva foi falado que não tinha internet, vocês estavam fora do mundo lá, né? Na verdade. Então, como é que foi estar... Brutal, né, Jai? Nossa, uma viagem todos os dias.
Foi engraçado, né? Eu já passei por vários processos de filmagem, assim, em lugares muito diferentes do que eu tô acostumada aqui no meu dia a dia, né? Sim. Quer dizer, eu nem sei mais como que é meu dia a dia, mas enfim. E lá a gente saía, assim, 6, 7, 8 vans, né? Que a gente estava assim distribuído em algumas pousadas, algumas pessoas estavam em casas que foram alugadas, o pessoal da arte, o pessoal do figurino, da maquiagem, porque eles têm muita coisa, né? Sim. Equipamentos, materiais e tal. E nós estávamos em pousadas, né? Assim, próximas, as vans iam passando, iam pegando todo mundo. E aí a gente levava umas echarpes, uns lenços e todo mundo ia assim. Um lencinho, porque era muita poeira na estrada. Todo mundo ia assim, só com um olhinho e um frio desgramado. Frio? Muito frio. Fazia muito frio pela Muito manhã. frio. E luva, e casaco, e gorro. E só o olhinho, todo mundo na van, juntinho, assim, as vans lotadas, todo o elenco de apoio, todo mundo, né? A equipe, os atores. Mas muito ia divertido, né? 1h e tanto indo naquela estrada de terra, né? Aí tem um monte de vaca deitada no meio da estrada. Aí buzina, nada da vaca sair. Era mesmo. Nada. O cronograma, a vaca. Aí a gente descia, todo mundo empurrando. Mas as vacas, vaca mineira, né? Ô, senhor, deixa eu aqui. Quer ficar aqui quietinho? Tá, aí tira as vacas, vai. Era muito, assim, era um empenho muito grande para começar o set. Né? Era uma coisa assim. E um cuidado também para chegar até lá. Para chegar, e ter todo mundo devagarinho, aí chegava lá, e café da manhã todo mundo junto, aí depois todo mundo ia figurinar, né? Vamos figurinar. E para ficar com aquelas roupas, e aí o sol começava a sair, daí a gente começava a andar pelo mato ali. Quem tinha que fazer preparação ia fazer preparação, quem estava envolvido na cena ia para a cena. Isso. Quem não ficava ali quietinha, eu ficava trabalhando com as crianças ali quando eu não estava em cena. Então foi uma coisa assim que a gente passava o dia lá, voltava à tardinha. E aí comia na pousada mesmo ali, dormia no dia seguinte de novo. Incrível. E a gente vivia lá, naquele lugar, sem música, você não tinha música. A música era só dos tambores quando tinha festa ali na senzala. E o silencinho. E os silêncios, os pássaros. A música do mato. A música do mato. Então foi uma coisa tão incrível e assim, um pouco sofrida também, porque a gente tinha que tomar muito cuidado, por exemplo, se eu ia com a tropa lá para cima para fazer a descida da tropa junto com os escravos, porque eu estava com eles. Eles só falavam francês, cada um falava um idioma diferente. Então você tinha que se virar ali no francês. Era mesmo. E fazer, vamos lá, vamos colocar, vamos fazer assim, vamos ficar nessa posição. E rádio e não sei o quê. Carrapato, mosquito, cobra. Então, assim, que bom que vocês estão vivas, né, pra contar essa história. Não, e assim, a gente tinha que ter todo um cuidado. A produção, você fala, bota, veneno em cima da bota. Era mesmo. Manga comprida, coisa tudo fechadinho, óculos, boné. Sim, toda uma proteção. Nossa, mas foi uma loucura tão grande. Era uma preparação já, né? Chegar no lugar. Era uma preparação e a gente sentiu nisso tudo, de estar ali todo mundo junto, que isso foi importantíssimo para o filme. Nós todos juntos, todos os dias ali, vivenciando todas aquelas dificuldades, chuva, lama, frio. Precisava da troca, né? Precisava da troca, precisava estar junto. Isso, eu acho que ficou... imprimiu para o filme uma volta assim no tempo mesmo, sabe? Não estava todo mundo bonitinho, não estava todo mundo realmente... Nós não tínhamos maquiagem para ninguém ficar belo, né? Era tudo sem maquiagem, a única coisa que tinha era de sujar a unha, sujar, né? O rosto, o corpo, a roupa, só isso. Os panelão. E você já tem uma história que você teve que cortar o seu cabelo. Verdade. Que era uma coisa que você tinha mudado um pouco o cabelo e estava começando a crescer. Quando você estava gostando do seu cabelo, teve isso. Então, como é também o seu primeiro trabalho, seu primeiro longa, né?
Então, como é que foi para você já entrar assim, e ter no elenco essas pessoas já que tem uma carreira e tem um peso? E a Sandra também ajudou na preparação, né, em alguns momentos. Sim. Então, como é que foi para você estar a primeira vez num set de um longa e também ter essa necessidade de se transformar em cena, né, e fora dela também, claro. E para a Sandra, como que era também essa troca aí de talentos? Ai, gente, tô tão lindo lá, é tão lindo. Fico tão emocionado quando falo de lá. As pessoas são tão lindas, né, Jai? Nossa, foi maravilhoso. E elas estão vindo para cá hoje para ver. É verdade, vamos estar aqui hoje. E na verdade, durante todo esse processo, o cabelo não foi vaidade de atriz, é porque eu estava num processo mesmo de empoderamento, porque eu fiquei 10 anos usando mega hair, então eu já tinha cortado meu cabelo, só que mesmo assim eu ainda relaxava. Só que o filme me trouxe esse outro lado, né? De cortar o cabelo. A Dani, todo dia eu chegava lá com uma pituquinha, com uma trancinha, isso para adiar o corte que ela queria. Mas aí ela foi me apresentando, foi me enviando e-mails e me mostrando o que era a força dessa personagem. E esse cabelo realmente, ele caiu certeiro para Feliciana, né? Cabia na história dela e foi fantástico. E isso foi fantástico também para Jai, pessoal, sabe? Porque eu estou vendo meu cabelo crescer novamente depois de muito tempo. E a Dani me deu essa oportunidade. Mas já chegou com ele cortado, então, no set? Ou foi lá? Não, foi lá. Foi lá. Teve até filmagem. Queremos ver essa filmagem. Eles queriam me ver chorando. Eu falei assim, eu não vou chorar. E cortando o meu cabelo, né? Aí, quando tudo terminou, eu disse, eu posso sair? Aí eu saí e fui chorar naquela estrada maravilhosa. Mas isso é porque, assim, eu também estava trazendo a Feliciana. E quando eu vi aquele cabelo, eu falei assim, meu Deus, o que é isso? E a Feliciana é muito forte. O que vai né? ser isso, sabe? Sai daqui, Jeremias. Vá para sua casa. E toda a preparação, né, que nós tivemos foi maravilhoso. Muito linda. E eu não podia nem agradar muito ela, porque a Undina é muito chata. A Undina. Fica quieta, garota. A Sandra que fez o meu teste, ela estava lá, que quando você fala chegar em um elenco, né, com Juliana Carneiro, Fabrício Boliviera, né, o Tumani eu conheci lá, mas sabia que ele era um excelente artista, a família dele é toda, né, de artistas. Então, assim, eram pessoas... Daniela Thomas, eu fiquei assim, meu Deus, que maravilha, que presente, sabe? E foi tudo assim, né, o meu teste foi com a Sandra, foi com a Daniela, foi com o Beto. Então, assim, eu já cheguei para ficar. Chegou com o pé direito, né? Isso é importante. Mesmo. Chegou com os dois. Foi muito bom. Tem sido muito bom. Parabéns pelo trabalho de vocês. Está lindo ver na tela. E eu fico imaginando vocês contando essas histórias. Eu imagino todas elas em preto e branco, assim, contando, porque nossa, acho que tem, isso mesmo. tem essa coisa com o filme, muitas né? histórias, sabe, as reuniões. Porque a gente ficava aqui meia hora, né? Mas aí não podemos, Cara, infelizmente. eu vou contar só uma coisinha, que no dia que todos estávamos ali... Pode contar. Super rápido. No dia que nós estávamos para a primeira filmagem, onde tinham todos os bichos, né? Todos aqueles animais, toda a comunidade quilombola. E quando eu olhei para trás e vi aquele povo, falei assim, meu Deus, eu estou ali, naquele lugar, eu estou vivendo isso. Parecia que eu estava naquela época, sabe? Então, isso para a gente... Foi muito bem construído, foi sabe? Emocionante. A equipe foi incrível, né, Sandra? Incrível. Todo mundo. E a casa, né, gente? Tem a senzala embaixo da casa, que a casa é da época mesmo. Mais de 350 e aí, anos aquela casa. Quando você entra, ela é muito baixa, então os escravos ficavam lá dentro assim. Então nós entramos lá, eu com a Luana, a gente teve um acesso de choro, porque é muito terrível, né? muito forte. Você imaginar tudo isso que aconteceu e que aconteceu. E aconteceu, viu? Não é filme, só filme. E aconteceu. Bom, muito obrigado, viu? A gente ficaria batendo muito mais papo aqui, mas a gente tem mais vazante agora aqui no Cine Vitor.